Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Um grande abraço a todos vocês. Tivemos aqui uma queda na nossa conexão de internet, mas já tocamos o nosso barco para colocá-la em dia e vamos em frente. Nós estamos na conexão do aparelho telefônico. A minha conexão da escola hoje me deixou na mão na aula com meus alunos e tá complicado. Tá difícil de tocar, mas a gente vai em frente, não tem problema. Nós somos chatos, né? Somos insistentes. Vamos em frente. Ronaldo, seu boa noite a todos os nossos amigos. Boa noite a todos. Nosso carinho, nossa gratidão por estar sempre aqui conosco. Muita paz e saúde. Amém. Nossa Ana Amélia Urique, nossa querida ex-secretária de Educação do município de Guapimirim, nos deu a honra de ser nossa subsecretária quando eu por lá passei. É uma honra tê-la aí assistindo. Tá ok, Excelência? Um grande abraço. A Rosane Ribeiro, um grande abraço por estar aí presente. Carla Rezende, Ana Seixas, Rosane Ribeiro, novamente, Geraldo, Marcelo Barbosa dos Santos, obrigado, Marcelo. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado. Sarinha Freitas, muito agradecido. Ana Seixas, Sandro Alves, Hugo Marques Lins Neto, quanta honra, tá? Geraldo dos Santos de novo. Bom, e é tanta gente boa aqui assistindo a gente que eu vou começar comentando com vocês sobre esse nosso Brasil de Juscelino Kubitschek. Esse é o nosso papo de hoje. Pedindo a vocês sempre, não esqueçam, deem um pulinho lá no YouTube, inscrevam-se no nosso canal. O canal vai subindo ali igual obra de igreja, como eu já falei, cada dia um tijolinho. Não está diminuindo, o que já é uma alegria muito grande, tá? Cosminho Sigoles, um grande abraço, também esteve aqui hoje. Muito obrigado por ter dado a honra de ter visitado aqui o nosso memorial. Rosane Ribeiro, boa noite, meu querido Ronaldo Gomes. Tá aí a Rosane dando seu abração para você. Eu queria começar a conversar com vocês na questão do Brasil pós-Juscelino. O nosso Brasil é interessante. Em determinado momento, o brasileiro olha para os Estados Unidos, olha para o The Way of Life, o modo de vida do americano, e de repente ele acha que o Brasil pode ter um modo de vida semelhante. O americano, o norte-americano é o norte-americano, o brasileiro é o brasileiro. Somos sociedades distintas. A formação do povo é distinta. Não há muito como nós discutirmos isso. A gente olha para o negro brasileiro que foi importado, a gente normalmente vê o negro pequeno, o negro de baixa estatura, não vê o negro muito forte, e isso era uma escolha do comprador. E o vendedor também trazia para nós esse negro. Aí vocês dirão, mas por que essa opção? Nós tínhamos um período de Minas, as Gerais,
Lá existiam muitas minas. O negro que trabalha naquela mina tem que ser um negro de baixa estatura. Você não pode, porque aí você vai ter que aumentar o túnel da mina para receber o negro mais alto, ou o negro vai ter que andar o tempo todo curvado, e cedo a sua produção vai cair. E o nosso plantio aqui não era em larga escala, era um plantio restrito a você secar as folhas, a questão de você secar o café na região que nós chamamos de eira. Existem duas conotações aí de eira e beira, e vocês devem procurá-las. Alguns atribuem a eira e a beira exclusivamente ao telhado, não é verdade. A eira também é o espaço de terreno onde você fazia a secagem do produto recolhido. Tá? Então, toda verdade ela tem que ser analisada, e bem analisada. Você, quando estuda uma região, você vá com o pé bem devagar, bem tranquilo, porque de repente a sua verdade pode não ser a verdade que as pessoas estão conversando. De repente existe uma informação que você não sabe qual é. Vocês já pensaram nisso? Então não venham com aquela, não, é isso. Não, não é assim. Tá? Um músico brasileiro perguntava sempre por que o chapéu de Santos Dumont era todo amassado. E ele brincava muito dizendo que é porque era o chapéu 3 tapas. Era um tapa em cima e um de cada lado e botava na cabeça. Então existem verdades e existem verdades. Nós estamos aqui, Ronaldo não é dono de verdade, nem eu. Esse horário aqui é de conversa, é de troca. E a gente tem a obrigação de passar para vocês essas informações. O negro americano, normalmente é um negro alto, forte. Era o negro ideal para a questão da colheita do algodão. Eu já falei isso aqui uma vez. Então, a questão da escravatura passava também pelo tipo de negro que era comprado. E necessariamente, nem todos os donos de escravos tratavam o negro como escravo. Isso é outra característica brasileira. Eu, no meu livro, Trabalhando o Conhecimento, numa cortesia Cerda, que é quem toma conta aqui do acervo da diocese aqui nossa, ele me mandou, eu pedi, ele mandou, eu nem tive o trabalho da pesquisa. Ele me mandou vários testamentos assentados no livro de negros forros. O que é o negro forro? É o negro que foi alforriado, né? Ou recebeu alforria, ou comprou a sua liberdade. E esse negro forro, eu não estou falando de 1900, perdoem, eu não estou falando de 1800, final do Segundo Reinado. Eu estou falando de 100 anos antes. Eu estou falando de 1780 a 1781. Nós já tínhamos lá, até por sinal, é bom a gente estar aqui dentro da biblioteca, porque o livro normalmente está aqui do lado. Eu estou aqui com o meu livro, daqui a pouco eu leio para vocês, testamentos de negros alforriados que deixavam escravos. Olha que coisa interessante, Ronaldo. O negro conseguia liberdade e, de imediato, tendo recursos, comprava escravos. Então vocês não venham jogar a culpa em cima do branco, do amarelo, do roxo,
do albino, não tem que jogar em ninguém. É doença do ser humano. Um ser humano que se coloca como dono de escravo, que tem um escravo, esse indivíduo está com algum problema. Com certeza. Nós já falamos aqui, né, Ronaldo? O Getúlio Vargas fica feliz porque Lampião é assassinado, as cabeças são cortadas, eles são decapitados, e essas cabeças são expostas no Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo. Isso não é normal. Eu tenho certeza que se eu vivesse aquela época, eu não iria à Confeitaria Colombo. Ronaldo também tenho certeza que não iria. Mas o pessoal ia, passava pelas cabeças expostas à porta da Confeitaria Colombo e entrava para tomar o seu chá da tarde, fazer o seu lanche. Tem alguma coisa errada com essa turma. Como dizia o professor Leopoldo, meu amigo, você não está bem assistido. Com certeza. Leopoldo dizia assim, você não está bem assistido. Então é muito fácil essa turma que puxa o lixo do mundo para dentro do Brasil, tadinho, não conhece nada de história, dá pena. Ele fica aí falando, não, porque o Brasil foi o último isso, o último aquilo. Até porque o Brasil não pode ser o último, porque a escravidão, inclusive de mulheres, existe até hoje no mundo. Então nós não podemos ter sido os últimos, tá? O tráfico de mulheres continua em vigor até os dias de hoje. Tráfico, inclusive, rentável. Tá? Então, por favor, não entrem nessa, não. Quando alguém falar essas besteirinhas de nossa querida nação, abram o olho, porque normalmente não sabem o que estão dizendo, tá? Não sabem mesmo. Não sou eu que estou fazendo aqui proselitismo, não. Eu estou aqui exatamente abrindo os olhos de vocês. Então, o negro, você olha para o negro brasileiro e olha para a Liga de Basquete Americana, olha para a NBA, e o que a gente vê? Negros de 2,14 m, 2,18 m. Não é o biotipo que vinha para o Brasil. Por quê? Porque você tinha a expectativa do trabalho escravo. Então nós aqui no Brasil, nós temos características diferenciadas de acordo com as nossas antigas províncias. Quem para cá vinha por questões diferenciadas. Já comentamos aqui que Dom Pedro I estaria cavalgando uma mula quando da proclamação da República, da independência. E é óbvio que deveria estar. Porque para você subir e descer serras, não há nada melhor do que a segurança de uma mula. Tá? Eu já comentei isso também, perdoem se eu repito, tá? Mas é uma hora de programa, a gente tem que discutir e eu já falei isso várias vezes, falar de novo, repetir a história, fixação do aprendizado, vamos em frente. Eu estudei declamação e dicção, agradeço muito a minha mãe, que me colocou para estudar declamação e dicção, com a professora Erci Charpinel Gama. A professora Erci Charpinel, casada com o advogado Dr. Gama, dava aulas de declamação e dicção em Nova Iguaçu. E era o curso Maria Sabina. Maria Sabina tinha o curso no Rio e Dona Erci formava os alunos aqui, eram 3 anos, fazia seus recitais de declamação em Nova Iguaçu, ora no Esporte Clube Iguaçu, ora na Arcade Iguaçuana de Letras, ora no Country Club. E nós fazíamos depois mais 3 anos no Rio de Janeiro com a professora Maria Sabina. Lembro como se fosse hoje, Dona Erci levava seus alunos para Maria Sabina
e Maria Sabina fazia as suas correções. E Dona Herci, eu fiz uma declamação, a Maria Sabina me pediu que declamasse O Regresso, que é uma poesia dela. Abre os braços, Brasil, aos seus filhos que voltam sob as asas doiradas da vitória. As bandeiras ao longe as dobras soltam, vibram clarins de glória, e eles pisam de novo em marcha sobranceira a terra brasileira. Eles que vêm, soldados, maridos da vida. A poesia é belíssima. Qualquer dia a gente passa aqui para vocês na íntegra. E ela pediu que eu visse essa poesia. E Dona Herci, então, me fez declamar essa poesia e depois eu voltei para a avaliação da professora Maria Sabina. Ela virou para a professora Herci e disse assim: esse rapaz não tem que estudar comigo não, ele já está pronto. Ele já está pronto. E Dona Herci deu aquele sorriso maravilhoso, né? De alegria, porque era um produto produzido por ela. Ela é que me ensinou a ler, a dar a tônica exata na palavra, na sílaba. E é uma arte a questão da declamação. O movimento espírita brasileiro, o professor Leopoldo, em todo lugar que ele ia, não importava se era religioso, se não era, aonde o Leopoldo ia, ele provocava a religião, provocava o teatro, provocava, enfim, a atividade cultural. E eu lembro que nas semanas espíritas que nós íamos, aproveitávamos as férias, semanas espíritas lá de Guarani, Minas, fazia aquele circuito de Minas Gerais ali, Astolfo Dutra, Governador Valado, fazia aquele circuito todo de Minas, tudo de trem, maravilha. Reservávamos uma semana, que era a semana aqui de Macaé, que encerrava o mês de julho, lá com o professor Pierre, de saudosa lembrança. Passavam por Juiz de Fora, lá com o Luiz Mesculin, um tempo maravilhoso. E eu lembro que nós tínhamos o José Brasil, que o Ronaldo deve ter conhecido, declamador, e não se declamava poesia religiosa, não, se declamava poesia. Não importa se era religiosa, isso não interessava. A discussão era sobre poesia. O texto de teatro que se apresentava era texto de teatro, era um esquete. Tem nada a ver com religião. Não defendia nada. Era uma hora de lazer pós-reunião. Tá? Isso é bom que vocês saibam. Porque senão você está falando de religião. Não, eu estou falando de atividade artística, como o senhor Leopoldo entendia. E o grande declamador de Edo conheceu, era o nosso querido Antônio Ribeiro, o Ribeirinho. Então, se você não conheceu, quando você tiver alguém mais velho aí, que eu já estou no bloco dos velhos, né, de 71, já estou no bloco dos velhos. Quem conheceu o Antônio Ribeiro? E o Antônio Ribeiro, aquela hora artística pós-palestra, que começava normalmente lá para as 9h30, se estendia às vezes até 11 horas. Era 1h30 de hora artística e ninguém arredava pé. Isso também é que a gente via muito no Fé Esperança em Nova Iguaçu. E o Leopoldo gostava, ele introduziu música, foi em frente com essas atividades. Atividades que não eram bem-vindas. Vocês lembram que na Igreja Católica era o canto gregoriano, eram músicas específicas que você levava. Mas você tem que atingir a população, você tem que atingir o povo. Então o jovem tem que apresentar. Vocês pegam os Estados Unidos, por exemplo, e isso o Brasil já pegou esse cacoete, esse bom cacoete. Vocês pegam os Estados Unidos lá, a maioria das cantoras americanas são originárias das igrejas. E com vozes assim, vozes de arrepiar a gente. Aquele filme, o Guarda-Costas, né?
que infelizmente aquela nossa amiga já não está entre nós, a Whitney Houston, mas ela contracena ali, faz um dueto em capela com uma outra americana que faz a irmã dela no filme. É uma coisa de louco. Muito lindo. A gente fica olhando nas estrelas americanas, 80. Quer dizer, esse papel da religião tem que estar dentro. Hoje o Brasil tem uma tendência muito grande de ter o jovem músico também oriundo das igrejas. Olha a importância. Só por isso, para mim, a igreja que faz esse trabalho já devia ter a sua utilidade pública. Não precisava ser por causa da fé. Só por esse trabalho de cultura já é espetacular. Vocês, quando olham lá nos Estados Unidos, o negro americano cantando na igreja, dançando, é um negócio assim de da gente ficar com o queixo caído. Então, o Brasil recebe esse tipo de negro para o trabalho mais franzino e o americano recebe aquele negro maior. Por que eu estou falando na questão do negro? Você tem nos Estados Unidos alguns locais de fabricação de veículos que, como por exemplo, Detroit, a fabricação lá antiga do Cadillac, era uma produção eminentemente negra nos Estados Unidos. O nosso Roberto Carlos tinha uma Cadillac belíssima. O Ronaldo Gomes está voltando aí, caiu a conexão dele, já voltou, já estou convidando de novo ele a retornar. Então, essa questão do automóvel fica forte nos Estados Unidos. Perfeito. Então vem, ali em 1929, é uma loucura a questão da depressão, fere de morte algumas empresas americanas, mas o caminho continua. Em 1930, ali o 32, por aí, o nosso Saturnino Braga, pai, governando, se não me falha a memória, ali com Washington Luiz, ele é por aí. Se eu errar na data, vocês me perdoem. É muita coisa para a gente guardar também. Só pesquisar. Só pesquisar. O nosso Saturnino Braga, pai, que era engenheiro, ele já entra na máxima do Washington Luiz de que governar é construir estradas. Olha que loucura. Governar é construir estradas. A República recebe aquele monte de trilhos que é a segunda malha ferroviária do mundo, tá? E está preocupado em construir estradas. Então o Brasil entra nessa de governar é construir estradas de rodagem e não tem fábrica de automóveis. Não tem nenhuma. Tem uns negócios que acontecem com os governantes que eu fico meio... A minha cabeça aqui fica meio complicada. Não é governar, é construir estradas. Ah, maravilhoso. Mas o Brasil não tem fábrica de automóvel, então você vai construir estrada para o carro importado. Aí faz sentido. Porque você constrói estrada por carro importado. Ô Ronaldo, a sua conexão voltou, mas sua imagem não veio. Ué, eu estou com tá o lado ouvindo? direito. Ouvindo eu estou. A imagem é que não veio. Tá? Eu estou aqui com problema mediúnico aqui. Eu estou falando aqui com
com o escuro aqui do meu lado. Estranho. Mas vamos dizer, então sai e eu trago de volta, não tem problema. Tá bom, eu vou sair. Isso. Aí vejam só, o Brasil não tem fábrica. Então faz sentido, porque aí nós importamos o automóvel e importamos a gasolina também e todos os derivados. Aí a gente importa gasolina, importa pneu, aí importamos tudo. É um baita do mercado para o americano. A questão do brasileiro construir estradas. Então vocês podem pegar aí nos anos 50, nos anos 40, o Brasil só tem carro importado. E se derem uma olhada na produção mundial, vocês vão ver que os Estados Unidos representam naquele momento o maior produtor mundial de petróleo. E é só olhar para os postos que nós possuímos no Brasil. Em especial, eu sou brasileiro, temos que falar como brasileiro, em especial a Texaco, né? A Petróleo do Texas Corporation, a corporação de petróleo do Texas, a Texaco. Aqui do lado do Leopoldo, por exemplo, a gente caminha para onde era a antiga Viação São José, que é uma das mais antigas da região. Vocês vão olhar lá onde era a garagem da São José, está lá o emblema da Texaco até hoje. Acho que eu vou fotografar lá e colocar na internet. Então o Brasil trabalhava todo com produto importado. E é com Juscelino Kubitschek que nós vamos ter a ideia de começar a fazer as nossas fábricas de automóveis. É com Juscelino. Eu não estava presente no acordo de Juscelino com as fábricas, não estava, tá? Muito embora já tivesse idade para estar, mas não estava. E o nosso presidente Juscelino começa a desativar as nossas ferrovias. Quer dizer, o Juscelino naquela época já não devia gostar da família do Geraldo, né, Geraldo? E ele já começa a desativar as ferrovias. E Nova Iguaçu sofre de imediato. O povo aqui dessa região já padece de imediato. Vocês vejam hoje, a minha filha trabalhou um período no Rio e ela vinha pela estrada de ferro Leopoldina, que agora sai da Central também, já de um bom tempo. E saltava em Belfor Roxo, na hora do rush, e eu a pegava em Belfor Roxo. E ela dizia sempre para mim, pai, é muito melhor eu vir por lá do que vir por aqui pela Central, que é superlotada. Perfeito. Só que o ramal de Belfor Roxo, graças a esse movimento que inicia-se com Juscelino e tem o seu golpe mortal no período militar, o nosso ramal de Tinguá, o nosso ramal de Miguel Pereira, o golpe mortal vem em 64. Vem nos anos 60, bem depois de Juscelino. Quer dizer, o Brasil se volta para a rodovia e esquece a ferrovia. Gente, isso é pavoroso. Então não houve Você uma olha para o Rio de Janeiro. Não, de jeito nenhum. Você pega o Rio de Janeiro, o Lacerda já entra com os ônibus elétricos, não é? Trolleybus. E a memória está boa. Já entra com ônibus elétrico, já diz que é melhor asfaltar onde tem o trilho do que retirar o trilho. E o Rio de Janeiro vive um pandemônio. Isso para você que é novinho aí, que está me escutando, acesse os vídeos que nós temos no YouTube do trânsito do Rio de Janeiro com o bonde e com o Zé Trindade, que era um comediante de época. Ele dizia que só tinha medo de duas coisas, Ronaldo. Era de
piada de papagaio e motorista de lotação. Era a única coisa que ele tinha medo, porque os motoristas de lotação, eles voavam baixo, rapaz. Era um negócio de louco. Verdade. Eles já deixavam a porta da frente aberta para não ter para pegar logo o camarada andando, porque ele ganhava por corrida e por passageiro. Então era uma loucura. E não raro, rapaz, ninguém sentava ali no banco atrás do motorista, porque se bobeasse numa curva, o sujeito desavisado ia parar lá fora do ônibus, do lotação. E por que eu estou dizendo para vocês observarem? Isso é só para quem viveu. Quem não viveu não está nem aí. E começou com as lotações, depois é que foram surgindo os ônibus, de fato. Os ônibus, é. E os ônibus de tudo quanto é canto. Tinha um ônibus que era estrada de ferro Leblon, que era marrom, era uma figuraça. O motorista ficava numa cabine, do lado não tinha nada, era aberto, e depois começava o ônibus. Era uma cara totalmente diferenciada. Se não me falha, o Geraldo daqui a pouco nos lembra disso aí. Era a linha Estrada de Ferro Leblon. Eu lembro porque minhas tias, parentes do meu pai, moravam lá. Então era um ônibus totalmente diferenciado, Ronaldo. E o Rio de Janeiro, eu não sei se todos aí observam quando andam de trem, que o trem é mão inglesa. O trem vem por onde nós vamos. Não é? Ele vem por onde nós vamos e ele vai por onde a gente vem. Então, no Rio de Janeiro, vocês vejam isso, tá? Não é muita gente que toca nesse assunto, eu faço questão de conversar com vocês sobre isso. Então, no Rio de Janeiro, você vê no túnel, por exemplo, aquele túnel ali em frente ao Rio Sul, que é o túnel novo. Aquele túnel ainda pegou bonde. Então, vocês vejam o vídeo ali na internet, o bonde entra no túnel na contramão. Os carros todos vinham de lá para cá. E o bonde vai daqui para lá. E do lado direito, todo mundo vai para lá e o bonde vinha. Olha que loucura, gente, que paranoia. Quer dizer, ou o Rio de Janeiro adotava a mão inglesa em caráter definitivo por causa dos bondes, ou tirava os bondes. Talvez esse tenha sido um dos motivos dos bondes serem retirados. E os bondes provocavam amputações, tal. Você te escorregava quando ia pegar o bonde, e o bonde passava, amputava a perna. A gente tinha muito acidente, carro que batia. Mas assistam. Eu vou ver se eu seleciono para vocês assistirem. Sensacional, porque é um momento de maluco. E os lotações dirigindo de forma totalmente louca. Porque eles tinham que produzir, então era muita velocidade. Esse Rio de Janeiro vocês não pegaram. O trem da Central, por exemplo, viajava mais gente pendurada do que dentro. Não tinha aquele negócio de andar em cima, aquele negócio de surfista de trem lá da música lá em homenagem ao Tim Maia lá do Jorge Ben. Surfista de trem, aquilo ali é posterior, tá? Naquela época você tinha o pessoal pendurado. E a turma viajava no trem do jeito que dava, porque tinha que chegar no serviço. Nós nunca tratamos o povo trabalhador com o respeito que ele merece. Você falou que eu ia perguntar agora. Imagino a população de época carente como sofreu com essa não transição e a coisa jogada. Sofreram muito, com certeza sofreram. Ar-condicionado, nem pensar. Não. Os trens tinham ventiladores. Mas vocês vão observar pelas fotos que o povo anda altamente bem trajado. Paletó e gravata. Chapéu. Normalmente o terno branco.
porque nos dias de calor você tinha que usar o branco para amenizar a absorção do calor. Existem várias observações, mas nenhuma delas leva a dia de branco como sendo alguma coisa contra o negro. Tá? Vocês podem estudar à vontade. Nenhuma observação séria leva a questão de amanhã é dia de branco, de ser alguma coisa característica contra o negro. São as bobeiras que as pessoas inventam. Nós tínhamos a turma da Marinha, que usava o uniforme cinza, e na formatura de segunda-feira tinham que usar o uniforme branco. Então a turma marujada dizia, amanhã é dia de branco. Que era logo após o domingo, o fim de semana. É dia do uniforme branco. Amanhã é dia de branco. Então você já aliou ao trabalho no Rio de Janeiro no verão, amanhã é dia de branco. Amanhã é dia de trabalho. E vocês vão encontrar isso aí na literatura, né? Deixa eu ir embora que já está tarde, o café estava ótimo, porque amanhã é dia de branco. Não tem nada a ver com questão de raça. Não tem nada a ver com questão de pele negra, pele amarela, pele roxa. Não tem nada a ver com isso, não. Se refere ao trabalho. Mas aí a turma, né, que vem criando moda, aí, criando problema, dissensões, já vem com uma característica que não quer dizer o que significava. Nossa Senhora, meu Deus do céu, 23 e 23. O negócio aqui passa rápido. Paulinho, eu queria fazer uma observação. Se o Geraldo pudesse ajudar, porque eu em 78, CPOR e tudo, eu andava muito de trem, porque era bom, descia em São Cristóvão, enfim. E o que eu observo hoje em dia, andando também por vezes de trem, é que manutenção, se tem, eu não sei que tipo de manutenção tem, até porque muitos trilhos foram tirados. Muitos trilhos foram tirados. Então, acho que o Geraldo pode até nos ajudar. E os que ficaram? Claro que sofreram alguma modificação ou alguma manutenção, mas andando eu percebo ainda muitos trechos antigos. Ou eu estou falando bobagem? Como ainda permanece aqueles trilhos e os trens passando ainda, em muitas coisas ainda permanecem do tempo antigo. Olha, Ronaldo, existe uma rapaziada aí que o Geraldo ainda não está nesse grupo, mas daqui a pouco ele vai se colocar, que é a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Esse pessoal faz vagão elétrico para andar nesses trilhos que você está se referindo. Então, longos trechos abandonados, o pessoal anda de carro elétrico, com bateria e com receptor de luz solar, com conversor e tudo. Tem uma turma do bicilinha. A bicicleta é montada em cima de rodas que deslizam pelos trilhos. Tem carrinhos pequenos e eles vão utilizando esses trilhos que ainda existem. Eu não tenho dúvida, tentou-se matar o trem e não se conseguiu. A grana do petróleo, da borracha, do óleo, ela tentou de todas as maneiras assassinar o trem e não conseguiu. Por quê? Porque o trem presta serviços ao minério, presta serviço às plantações do Brasil Central. Você vai botar o caminhão atola, porque aquelas estradas vicinais você não tem como asfaltá-las todas. Então você cria uma dificuldade enorme, caríssima.
E o trilho geralmente já está lá. É isso aí. Então você vê que o trilho foi condenado à morte e não morreu. Não e morreu. Eu vejo com muito bons olhos que não tem condição de morrer. Ali em Belford Roxo, o atual prefeito já construiu praça naquele trecho todo ali do ramal que terminava lá em Vila de Cava, Tinguá, e que Sim. terminava em Japeri na subida da serra. Não tem problema. Aquilo é área pública, a hora que o trem voltar, acabou. É isso aí. Desapropria-se e toca-se o barco. Com não certeza. Tem dificuldade. Então, peguem a turma do Trilhos do Rio, sensacional, dão aula de história de uma maneira assim sensacional para todos nós. Tem uma turma aí a favor do trem monstruosa. Procure na internet que vocês acham. E lembra o rádio, né? Que foi condenado à morte e ficou mais forte do que era. Eu lembro do meu avô de Cachoeira Paulista. Ele tinha problemas lá para pegar as novelas do rádio. E as novelas tinham duas ali antes da Hora do Brasil. Era o Anjo e o Jerônimo, o Herói do Sertão. Isso. O Anjo era um justiceiro, né? E o Jerônimo, o Herói do Sertão, também ajudava as famílias que tinham dificuldade. O Jerônimo era exatamente antes da Hora do Brasil. E meu avô vinha de Cachoeira Paulista, ficava ali sentado na sala, pegava a cadeira, botava perto do rádio e ficava escutando. O pai do meu pai ficava escutando, o Anjo e o Jerônimo. Eu achava aquilo sensacional, porque minha avó não escutava. Minha avó ia para a cozinha para ajudar a preparar a janta e tal, e ele ali ligadaço no Jerônimo, o Herói do Sertão. Quer dizer, esse é o Brasil que está querendo copiar dos Estados Unidos o modo de vida americano, o estilo de vida americano, que não cabe e nunca coube na nossa história, nos nossos hábitos. Esse momento vem, as fábricas chegam e não deu tempo. Eu queria falar no meu amigo Hugo Marques Lins e não cheguei a falar, mas já estamos terminando. Segunda-feira eu concluo. O pai do Hugo, Marques Lins, que está aí nos assistindo, é um dos pioneiros em Nova Iguaçu das revendedoras automobilísticas. E eu lembro como se fosse hoje, dele e de outros incentivadores do comércio na região de automóveis. Por aqui passou, por exemplo, a Cinca, o Cinca Chambord em especial, carro de 8 cilindros, maravilhoso, luxuoso. Tinha o Cinca Regente, o Cinca Presidente, o Cinca Jangada, que era uma perua. Olha a minha memória, como é que esses carros marcaram. Você teve a Willys, Overland do Brasil, que fabricava o Jeep Willys. Hoje o Jeep é uma marca separada, mas a Willys fabricou aqui a Rural Willys, que foi um carro imortal para quem trabalhava na área rural. E até hoje vocês têm a Rural Willys rodando por aí, em perfeito estado. Tem grupo de amigos que se reúnem e mantêm a Rural como um carro bom. Esses carros foram desaparecendo. O Deutschkronenwagen, né? Esse carro que era pequena, Deutschkronenwagen, esse carro que era pequena maravilha, esse carro, a Volkswagen comprou o DKV, tinha o Belcar, tinha a Vemaguete, a Volkswagen comprou e fechou a fábrica. A DKV estava vendendo mais do que o Volkswagen. Impressionante. A Volkswagen comprou e fechou a DKW. Pronto. Acabou. Capitalismo selvagem. Nós não podemos permitir que isso volte, gente. Tá? Nós temos que fazer o que é melhor para a população, não o que é melhor para o empresário. O empresário tem que respeitar a população.
Você não pode pegar um carro que tem uma aceitação monstruosa e alguém compra aquela fábrica e fecha. Nós cansamos de ver isso no Brasil. Aqui perto do colégio tinha a fábrica de massas Pian, ela foi comprada pela Marilu e depois foi comprada pela Aimoré e fechou. Tá bom. E fechou o emprego da região. Vocês têm que estar atentos. Nós não podemos permitir que isso volte a acontecer. E o Hugo está aí. Ele é testemunha de tudo isso que eu estou aqui comentando com vocês, que eu tenho que comentar para que não caia no esquecimento, tá? Então eu quero dar o meu abraço amigo aqui para Ana Seixas, para Carla Rezende, para o Corminho, que eu já dei também, para o Tiago Avelar, para Elaine Rocha, tá? Para Deise Almeida, sempre firme com a gente, obrigado, Deise. Para o Hugo de Souza, obrigado, Hugo. Tá? Sérgio Leandro, Catarina Verônica, que maravilha, gente, vocês nos honram muito. Vocês não imaginam o quanto vocês deixam a gente feliz. Está a nossa querida Elane Gonçalo, professora de teatro, artista. Parabéns, Elane, Jesus abençoe. Almeida Bete, um abraço. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado, Luiz Carlos. Vilma Afonso Ferreira, Sarinha Freitas, Sara Moraes, meu Deus, lá de Mangaratiba. Sarinha, que alegria tê-la aqui conosco nessa hora, é uma honra. Davi Coelho, Mauro Eduardo, Geraldo, eu já falei. Um abraço. O Geraldo diz aqui para nós, é a última observação, o passado permanece e muito. Obrigado, Geraldo. É isso aí. Gente, eu queria ler uma poesia aqui que o senhor Leopoldo guardou para encerrar. Não, eu vou encerrar com ela. Deixa eu ver se o Ronaldo tem alguma reflexão para vocês. Tem, Ronaldo? Não, a reflexão que eu tenho, que de segunda-feira 12 é Nossa Senhora da Aparecida, feriado nacional. E a mensagem é do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. É a mensagem milenar que deve estar sempre sendo lembrada em nossas mentes e em nossos corações. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Muita paz e Jesus os abençoe. Eu vou deixar esse poema aqui, que o Leopoldo transcreveu, que o poema é de Coelho Cavalcante, e ele dedica o poema a Epaminondas Dutra. Isso na revista O Malho, tá? Lá da Bahia. Nos tempos da escravidão, naqueles tempos tiranos, conversam dois africanos, um mancebo, outro ancião. Na sua linguagem dele, num triste cismar profundo, quer saber este daquele a coisa melhor do mundo. Mulher, diz o moço, não, atalho velho. E o primeiro, se não for vinho ou dinheiro, o que vem a ser então? Cavalo. Como quem vê, afirma o interrogador. Cavalo é a coisa melhor do mundo. E o outro, por quê? Porque jurando te falo, diz com lágrimas na voz, se não houvesse cavalo, o branco montava em nós. Que espetáculo, né, rapaz? Que espetáculo. De Coelho Cavalcante a Epaminondas Dutra. Meu respeito a todos vocês que fazem as suas trovas, que fazem as suas poesias, que fazem as suas redondilhas maiores ou menores, com versos de 5 sílabas, de 7 sílabas.
mas todos aqueles que fazem esse trabalho cultural, o meu mais profundo respeito. Lembrando as palavras do Ronaldo, você que está pegando a Dutra e ramal, qualquer estrada que leve a Aparecida do Norte, muito cuidado. A Nossa Senhora Aparecida, muito respeito, porque a estrada está repleta de caravaneiros que vão a pé até a igreja de Aparecida em Aparecida. Então vocês, por favor, muito cuidado, de noite principalmente, porque os caravaneiros vão ali pelo canto da estrada, pelo acostamento, vão andando. E normalmente não tem iluminação, não tem nada. Eu, como sempre fui a Cachoeira Paulista, vou a São Paulo, eu tenho até medo de ir nesse período, porque esse período a pista está repleta. Mesmo que lá não receba todo mundo, mas não pense em você que o caravaneiro não vai não, porque ele vai. Tá? Ele vai cumprir o seu dever de fé. Mesmo que ele não entre, mas ele vai ficar de fora, ele vai dar o jeito dele. E o mais interessante, Ronaldo, a beirada da pista é repleta de pessoas com água, com comida, para esses caravaneiros. É um negócio assim sensacional, de Brasil. Desse Brasil que tem gente que não enxerga porque não sai de casa. Mas tem que sair para conhecer esse Brasilzão danado de bom que o brasileiro tem. Que Jesus os abençoe, ilumine, guarde, muita oração, cuidado com o Covid. E amanhã, se puderem, assistam na TV Cultura, canal aberto. As televisões de assinatura não têm. O programa Brasil em Ação, que lá estou com 2 matérias no programa. Uma junto com o Renato, entrevistando o Dr. Joé, que é o nosso diretor-geral do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E lá estou eu, em cima do edifício Le Monde, falando dos maciços, das serras e da ocupação dessa região. Gostei muito do programa, espero que vocês gostem também. Fiquem com Deus, bom feriado e até terça-feira com mais um Reflexões. Muita paz. Fiquem com Deus.